Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Olá a todos, vocês estão aqui no Guerrilha Cultural e quem fala com vocês é Mariano de Arcos. Então, vamos comentar no debate de hoje acerca dessa questão da iconografia. Para quem não sabe, ontem no canal Papo Sacrocast houve um debate que eu vou colocar um link na descrição entre o professor e doutor Rogério Fernandes com o apologista protestante Pedro França Gaião sobre o tema se era possível o uso de imagens dentro do cristianismo. O foco do debate foi a questão histórica do uso de ícones. Então, deixa eu fazer uma pequena introdução ao tema. Então, quando você fala do uso de ícones, o que você quer dizer com ícone? Ícone tem uma função religiosa. O ícone é uma determinada imagem de Deus ou de algum santo, é uma imagem sacra que remete ao sagrado, que possui certa função sacramental em que se espera dela, do seu contato com ela, uma função certamente litúrgica. É um dos meios possíveis para se comunicar com Deus e até mesmo esperar de Deus certos milagres. O primeiro precedente bíblico que você tem para... Na verdade, eu diria o que o mais forte, não vou dizer nem o primeiro, eu diria o mais forte, é o da serpente de bronze criada por Moisés. Que ícone é esse? Vamos entender ele no seu contexto histórico. O ícone foi criado no contexto de uma praga que Deus havia enviado aos hebreus por causa de seus pecados. E esse ícone consistia em uma serpente. Lembra que a serpente remete àquela ideia da serpente de Gênesis, ou seja, que traz o pecado, que está suspensa no mastro, serpente de prata. E dessa serpente de prata se espera certos milagres, como a cura de doenças e coisas do tipo. Este ícone é interpretado pelos apóstolos do Novo Testamento como um ícone que representa o Cristo crucificado na cruz, porque Cristo é como aquela serpente que pega os pecados e se prende na cruz. Essa serpente que carrega os pecados da humanidade que são redimidos na cruz. Então essa é a função do ícone, então tem um aspecto divino. Deus mandou Moisés fazer aquele ícone. Mas claro, classicamente nós temos essa questão dos ícones aparecendo no Êxodo 30, que é a típica citação da polêmica protestante. E o que diz Êxodo 30? Ele diz o seguinte, que é proibido fazer imagens das coisas que estão no céu. Em outra passagem, Deus clarifica o porquê disso, por causa que, como você não viu as coisas que estão no alto, a partir do momento em que você cria imagens dessas coisas do alto, você na verdade pode estar recaindo em idolatria, você pode estar tomando como Deus algo que não é Deus. Você tem vários exemplos de idolatria no Antigo Testamento, como o bezerro de ouro, como os ícones da Moló, e por aí vai. Naturalmente que aí há outras questões de propriamente exegese das escrituras que a gente poderia trabalhar. Mas os debatedores não optaram por esse tipo de exegese para prosseguir. O que eu achei que faltou, eu acho que é impossível a gente comentar sobre a questão dos ícones sem fazer uma interpretação das Sagradas Escrituras, que é o documento que tanto o Rogério quanto o Pedro vão aceitar em comum. Porque se você percebeu durante o debate, acho que ficou muito aquela coisa, ó. O Rogério atribui os textos do Pedro como falsos, o Pedro aponta as imagens do Rogério como falsas. Tem uma atenção aí sobre dois tipos de provas distintas, né? O Rogério enfatizou a necessidade de se levar em conta os registros arqueológicos, os registros artísticos e por aí vai, que eu acredito sim que é uma metodologia mais correta. Eu até vou explicar o porquê, e acho que isso foi o fundamento da minha primeira conversa com o Gaião, que depois se tornou uma polêmica. E o Gaião enfatizou bastante os registros escritos, supostos documentos e supostas falsificações. Então, quando a gente fala
nos registros arqueológicos, imagens e afins, qual é o motivo disso acontecer. Então, o motivo disso acontecer, em particular, é porque isso dá o contexto histórico onde os eventos estão acontecendo e que nos permite ter uma visão mais ampla. Por causa que é muito difícil dizer, como Gaião propôs ao redor do debate, que o culto de imagens teve uma origem de falsificações, teve uma origem de más intenções, de propaganda oficial da igreja e de um certo influxo de paganismo, quando você vê, simultaneamente, nos primeiros séculos de cristianismo, esses ícones se espalhando por todo o mundo. E vamos convir, esses ícones se tornaram a posição majoritária da igreja e continuam sendo até hoje. A maior parte das igrejas do mundo usam ícones de algum jeito ou de outro. A Igreja Católica usa, que é o maior segmento cristão, eu diria até maior não, o segmento cristão por excelência. Os ortodoxos, que também possuem uma origem apostólica, eles também têm essa raiz de uso de imagens, talvez até mesmo de uma maneira mais enfática do que os católicos, eles são mais preocupados com as imagens que os próprios católicos. Vários segmentos protestantes também usam imagens sem nenhum problema, inclusive até mesmo os segmentos mais modernos. Tem um relato até bastante interessante que virou filme, que é uma visão do céu, alguma coisa assim, que é um filme que retrata a história de uma menina protestante que supostamente teria visto a imagem de Jesus Cristo e chegou a pintar ela. Se você ver no Google, você vai provavelmente achar. Então, diversos segmentos cristãos usam essas imagens. Claro que há também um precedente do uso de imagens no próprio Antigo Testamento, como eu falei da serpente de ferro, assim como o próprio rei Salomão, ele chegou a criar certas imagens. Você tem no registro da construção do templo que foi guiada por Deus, de fazer imagens, não propriamente de Deus, mas imagem de anjos, eram de querubins, que ficariam ali no ambiente central, 2 querubins próximos, e no meio se prostrava o sacerdote. Por causa que os querubins, que são criaturas do alto, que não poderiam ser representadas, mas que Deus revela ao homem, ou seja, tem sempre essa perspectiva, você não pode criar a imagem, mas se Deus revela a você, você pode, por causa que foi Deus que mostrou, não foi você que inventou coisa. Então, entre esses querubins, se posta o sacerdote a rezar, porque os querubins têm essa função de meio que ser como carruagens de Deus. Deus está assentado sobre os querubins. Então, você meio que fala no meio do tabernáculo, ao Deus invisível, não tem nada no meio, e os querubins ali. Só que tem uma questão aí com essa questão de Deus revelar certas imagens para a gente. Porque as Sagradas Escrituras nos dão essa revelação das imagens também. E é por isso que, a partir do momento em que você tem o cristianismo, você definitivamente cria essa noção de imagem. Por causa que a primeira imagem que se tem, que se cria aqui na Terra do alto, é o próprio Jesus Cristo. É o que Paulo diz nas suas cartas. Jesus Cristo é a imagem do grego icon, do Deus invisível. Ou seja, é Deus que nos revela uma imagem para a gente adorar. Nesse caso, é até adorar, porque a gente tem que adorar Jesus Cristo, porque ele é Deus. Entendeu? Ele dá uma imagem própria dele, assim como ele dá a imagem do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo descendo como línguas de fogo, e temos o Espírito Santo vindo em forma de pomba, que são as representações tradicionais dele. Ou seja, não somos nós que estamos inventando imagens idolátricas. É Deus que nos deu essas imagens, dessas figuras. E claro que, por exemplo, não fala que ícones não são apenas sobre Deus. Ícones também são sobre santos. E com o atual nível de tecnologia que nós temos, nós podemos, por exemplo, termos registros fotográficos de pessoas santas. São João Paulo II, Santa Irmã Dulce, Santa Maria Teresa de Calcutá. Nós temos registros fotográficos, então a gente não pode guardar uma foto da Irmã Dulce, por exemplo, porque não é uma representação do alto que a gente está inventando coisa. É simplesmente estava na nossa cara. A gente vai ter que queimar todas as fotos da Irmã Dulce? Não faz o menor sentido. E, naturalmente, também nós devemos levar em conta que nós acreditamos que a igreja, instituída por Cristo, é uma igreja que não vai vacilar, que não vai errar. Isso tanto o protestante como o católico vão acreditar.
claro que com diferentes entendimentos de eclesiologia. Então, como é que se pode explicar que do século III até 2020 o uso de ícones se tornou cada vez mais profícuo ao redor da cristandade, e o cristianismo esmagadoramente majoritário usa ícones e Deus não liga para a sua igreja? Não liga, deixa assim nos seus templos que se tenham imagens dele, quando ele não quer. Então, é óbvio que ele quer. Se ele não quisesse, ele já teria feito alguma coisa para conduzir sua igreja, e não abandonaria a sua igreja, né? Então acho que isso é um problema também muito sério quando a gente vai estudar o contexto. E quando você vê que esse uso de imagens nas igrejas data dos primeiros séculos, como o próprio professor Rogério pontuou. Você tem, por exemplo, os registros muito famosos nas catacumbas, como a catacumba de São Calixto, e dentre outras. O que é interessante particularmente da catacumba de São Calixto, que eu pude checar, é que a catacumba de São Calixto é dedicada a um mártir, São Calixto, que morreu em nome da fé, que cuidava dessa catacumba, e que o Papa São Diniz que deu a administração dela ao São Calixto, ou seja, você tem um bispo de Roma, ou seja, uma figura dentro da hierarquia da igreja, uma figura que é tomada como santo, que canonizou aquele lugar, que deu autoridade para aquele lugar. Ou seja, é um lugar sagrado em que ele permitiu certas imagens. E também isso é algo que não coaduna com a noção de uma propaganda oficial imperial do uso de imagens e através de falsificações. Outro registro que também o próprio Gaião teve a perspicácia de citar, mas ele citou de maneira anedótica, que é do Paulinho de Nola. Que o São Paulinho de Nola, do século IV, mostra que ele começou a pintar imagens e tinha a intenção de trazer certa função de ensinar os fiéis mais simples acerca da fé. Ele estava preocupado se um bispo que iria visitar iria gostar dos ícones que ele produziu. Mas, como você pode ver, não há nenhum registro de que o bispo reclamou, de que as pessoas ao redor dele reclamaram. Apenas o registro que São Paulinho de Nola criou esses ícones. E de boa intenção, sendo o São Paulinho de Nola uma pessoa com função hierárquica dentro da igreja e amplamente respeitada, até mesmo entre as principais figuras e doutores da igreja da época. Então, eu acredito que assim, todo o contexto ao redor ali deixa muito claro que o uso de ícones estava acontecendo de maneira profícua. Claro que existem, sim. Eu acho que esse é o grande desafio que as pessoas gostam, os protestantes gostam no Gaião, que ele traz algo que ele retomou esse debate a partir de uma nova perspectiva que eu achei que já estava morta dentro dos meios protestantes. Que o argumento com as Sagradas Escrituras ficou meio repetitivo e fraco, que é aquele, Êxodo 30 sem considerar as outras coisas. Mas a Gaião traz outra coisa interessante, que é a questão da patrística. Vamos interpretar a patrística e mostrar que a patrística entendia da mesma forma que a gente. Na verdade, ele não é pioneiro nisso, óbvio que o próprio João Calvino mostra isso, mas eu acho particularmente os argumentos do João Calvino menos provocantes do que o argumento que o Gaião está trazendo, que é, na verdade, produto não dele, como intelectual, mas produto da investigação moderna de certos aspectos arqueológicos. Então, por exemplo, ele traz documentos que são supostas passagens que apontam iconoclasmo e outros documentos que apontam falsidades. Como o professor Rogério pontuou bem, houve certos documentos que são iconoclastas que foram obviamente falsificados e que tem uma questão aí que naquela época não existia uma noção muito clara de propriedade intelectual, então era normal que as pessoas assumissem a autoria uma das outras e coisas desse tipo. Então é muito complicado saber onde começa e onde termina a falsidade e onde reside a autenticidade das coisas, né? Ou seja, as próprias fontes estão, em geral, sobre um certo debate acadêmico. Eu até vi outra pessoa que não estava envolvida com o Rogério comentar e bota essa passagem sobre certos textos de Gaião, onde ele mostra, não, olha, esse texto aqui é um documento que as pessoas reputam como disputado dentro da academia, né? E há outros documentos que eu acredito que a interpretação dele é bastante extensiva, como os documentos relativos a Santo Agostinho, que eu acho que são pouquíssimos conclusivos. Na verdade, quando você vê as passagens que Santo Agostinho comenta sobre os ícones, você já pode perceber certas coisas. Primeiro, na época de Agostinho, os cristãos estavam usando ícones em grandes quantidades, porque por mais que as passagens dele sejam anedóticas sobre ícones,
dá para ver que isso é um uso bastante profícuo ao redor de todo o mundo cristão. Algumas intervenções que o Agostinho tem, uma delas é com relação ao uso do ícone orando, que ele não se sentia confortável, mas não condenou expressamente. Ele sugere que as pessoas não usem o ícone para rezar. Ele prefere, não, porque vocês não rezam direto. Mas não os condena. Na verdade, quem os condena foram os pagãos que Agostinho estava respondendo, né? Mas ele mostra que já naquela época já existia dentro da cultura da igreja o uso de imagens. Outra passagem interessante de Agostinho é onde ele está, que inclusive Gaião usa num texto do Flancos de Ferro, que vem do texto do credo e do símbolo. Nesse texto do credo e do símbolo, Agostinho comenta um ícone, ele toma, não, isso é uma prova do iconoclasmo de Agostinho, mas não. Na passagem é bastante claro que a preocupação de Agostinho não é propriamente com não usar ícones, mas a preocupação de Agostinho, na verdade, é com o uso que está sendo dado ao ícone. Ou seja, como era aquele ícone que ele está descrevendo? Ele está reclamando que o ícone colocava Deus e Jesus Cristo está de joelho, como se estivesse no céu submisso a Deus e não em pé de igualdade, como uma unidade na Trindade, entendeu? Então ele está, na verdade, se preocupando até mesmo com a maneira como o ícone expressa determinadas verdades. E isso é particularmente interessante. Uma das objeções que também valeu a pena comentar sobre arqueologia é que Gaião falou que os ícones foram feitos por pagãos, que na verdade havia muita mistura de paganismo ali no meio, que os ícones das catacumbas e das igrejas foram feitos posteriormente, talvez até mesmo com má intenção, só que faltou ele provar, né? Ele fez o famoso argumento, acho que o pessoal comentou bastante na reverberação do debate, acerca do argumento do ar-condicionado de Brasília, né? Que foi argumentar, não, mas da mesma forma que tem que Brasília no início não tinha ar-condicionados e agora tem, no início do cristianismo não tinha ícones e depois tecnologias posteriores trouxeram os ícones para dentro dessas igrejas. Mas claro que ele não consubstanciou a sua apresentação em nenhuma prova. Eu achei de maneira geral, minha revisão do debate, quem venceu e quem não venceu, eu achei que foi um debate bastante equilibrado. Eu acho que no contexto de falar, assim, o que estava certo foi o Rogério, mas ele foi bastante prejudicado pelo fato da internet dele estar caindo o tempo todo, né? Também achei que o debate não foi tão bom por questões técnicas. Acho que para os dois lados isso, porque muito do que os dois lados estavam apresentando ali eram provas documentais. O Rogério estava falando de imagens, o Pedro de documentos. Então seria legal se o debate pudesse se colocar de forma em que eles pudessem apresentar quais são os documentos e as imagens às quais eles estão se referindo. E eu achei que isso foi bastante importante, porque eu quero saber, o Gaião fala aqui de 15 documentos iconoclastas. Qual é o exemplo que vai ser dado? Rogério está falando que os autores contestam a autenticidade desses documentos. Por quê? Então, como é que eu vou saber disso? Que imagens é essa que o Rogério está se falando? Claro que também o Rogério chegou a fazer um slideshow mostrando quais eram essas imagens. Ele publicou na página do Facebook dele, se vocês quiserem checar. Mas não deu para apresentar o slide naquele contexto. Eu acho que isso foi uma pena. Acho que foi um grande prejuízo da qualidade do debate. Bom, esse aqui é um segundo post do comentário, porque o primeiro saiu com um áudio prejudicado. Vou até checar esse melhor para ver se eu não posto novamente o negócio mal feito. Mas então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa review do debate deles. Se vocês gostaram do vídeo, eu convido vocês a conhecerem outros vídeos do canal, conhecerem minha página no Facebook, conhecerem meu blog e se inscreverem, curtirem, compartilhar, aquele esquema mesmo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.